Hoje vou ensinar a vocês a fazer uma torta de morango de dar água na boca. Oi pessoal, eu sou a Merav Dayan, bem-vindos ao meu canal. Hoje vou ensinar a vocês a fazer uma torta de morango muito especial. Torta de morango é uma sobremesa muito gostosa, muita gente gosta, ela tem uma aparência atraente e também refrescante. Então eu decidi ensinar para vocês uma torta bem legal de morango. Um problema muito comum com a torta de morango que muita gente tem é que a torta com a gelatina não fica firme. A gelatina derrama, é difícil de cortar e vamos tratar este problema mais para frente neste vídeo. Fazendo torta de morango, temos várias etapas. Primeiro, a gente faz a base da torta. Depois, vai o creme, em cima do creme os morangos e o acabamento é com a gelatina de morango. Vamos começar com a base primeiro. Temos aqui farinha de trigo peneirada, uma gema de ovo, açúcar, fermento químico, óleo vegetal, para deixar a massa mais crocante, por isso que não uso manteiga, uso óleo vegetal e um pouco de água. Vamos misturar os ingredientes. Vamos pôr a farinha, açúcar, a gema, o fermento, o óleo e um pouco da água. Se faltar, a gente acrescenta um pouco. Todas as quantidades e a explicação estão na descrição do vídeo, como sempre. Vamos mexer com as mãos. A nossa massa está pronta, está solta, não precisa estar muito grudenta. A massa está pronta. Temos que abrir ela na forma. A forma que a gente vai usar é uma forma ondulada de torta, no diâmetro de 26 centímetros. Se vocês acham muito grande, vocês têm poucas pessoas para fazer, dá para fazer no diâmetro da base de 18 centímetros, e aí vocês dividem a massa em dois, congela uma parte para outra vez, e usa só a metade, e em todos os restos dos ingredientes também, só dividir em dois. Por que fazer a massa inteira e não metade? Porque ela envolve uma gema inteira, é difícil dividir a gema, então já guardamos uma parte para a próxima vez e fica perfeito. Mas eu vou fazer a grande hoje. Então, vamos colocar o papel, manteiga, na base da forma. Vamos untar um pouquinho com spray de óleo. Também nas paredes da forma. A base e as paredes e um pouquinho de farinha. Nas paredes também. Assim depois fica muito mais fácil de soltar a torta da forma quando ela esfriar. Vamos abrir a massa assim, colocando ela bem no meio da forma e vamos empurrar ela com a palma da mão para os lados. Se tiver um pouco grudenta, só um pouquinho mais de farinha que ajuda. Apertamos para a massa subir na borda. Ela pode ultrapassar a borda, porque já vou mostrar o que fazer com tudo que sobe, que ultrapassa. Pessoal, é importante apertar aqui na conexão entre a borda e a base, para não ficar muito gordo a base da torta. E tudo que sobrou, nós cortamos assim com a faca e fica acabamento bem bonito da borda. E tudo que sobra, a gente usa
aqui dentro da base, onde está menos cheio. Completamos a massa nos lugares que precisa. Assim, cortamos. E tudo que sai serve para completar os lugares que precisam de mais um pouco de massa. A base está pronta. Agora vamos furar alguns furos na massa, para ela não crescer muito no forno, porque a gente quer a massa fina. E agora esta massa vai entrar no freezer por uns 20 minutos e de lá vai para o forno pré-aquecido a 200 graus para assar mais ou menos uns 20 minutos até ela dourar. A gente precisa pôr ela no freezer antes de pôr no forno para ela não crescer muito no forno. A nossa massa já assou uns 20 minutos, dourou um pouco, já vamos ver ela está se esfriando. Enquanto ela se esfria também uns 20 minutos, vamos fazer o creme da torta. Temos para o creme água, açúcar, farinha de trigo e 2 gemas. Se vocês fazem uma torta pequena, é só dividir os ingredientes em 2. Vamos colocar primeiro a água, assim o liquidificador não trava com a farinha. Açúcar, as gemas e a farinha. Nós vamos bater um pouquinho só para misturar bem os ingredientes. Velocidade pode ser rápida. Agora, vamos cozinhar o recheio e engrossá-lo para colocar em cima da base da torta. Vamos cozinhar o creme. Colocamos tudo numa panela e cozinhamos em fogo baixo, baixinho, mexendo o tempo todo até engrossar. Isso pode levar uns 10 minutos. Vamos devagar, não pode sair de perto da panela. Mexendo, mexendo, mexendo. Quando começa a engrossar, nós acrescentamos um pouco de baunilha, desligamos o fogo. Está começando a engrossar. Estão começando a formar bolinhas. Vocês estão vendo aqui? Então, eu vou colocar a baunilha e vou desligar. Eu quero o creme não muito firme, ainda pouco mais macio. A massa já esfriou, o creme está pronto. Nós esperamos, depois de terminar, uns 2 minutinhos, deixar ele só esfriar um pouco, mas não muito, porque ele tem que estar ainda cremoso. E colocamos em cima da massa. Espalhamos bem o creme na base toda e vamos logo colocar os morangos. Não vamos esperar esfriar, porque quando o creme está mole, o morango encaixa melhor. Pessoal, eu lavei bem os morangos, tem muita terra quando a gente lava, e sequei bem, para eles não estragarem rápido. Eu gosto de escolher os morangos não muito grandes, para poder depois cortar porções bonitas da torta. E se vocês só conseguem morangos muito grandes, então vocês, além de cortar de cima para baixo, se o morango é muito grande, pode cortar ele também assim, mais um corte e arrumar um do lado do outro, fica mais prático. No contorno, a gente escolhe os morangos maiores entre o que a gente tem e conforme a gente vai fechando um círculo para dentro, vamos pegar menores. Fica mais fácil de cortar a torta e mais bonito. Arrumar os morangos bem justinho, para a torta ficar bem cheinha de morangos. Conforme a gente está terminando, eu coloco os morangos menores para poder fechar o círculo. Pessoal, aqui
estamos na parte mais delicada da torta, é a parte que a gente coloca a gelatina. A gelatina, eu gosto de usar a gelatina vegetal. Existe no mercado mais a gelatina comum, à base animal, mas do que a gente vê é muito mais difícil trabalhar com ela na torta de morango, porque ela leva muito tempo para esfriar e endurecer, e uma vez que a gente tira da geladeira, a torta fica mais molenga. Então, o que a gente faz? Eu gosto de trabalhar com a gelatina à base de carragena, é mais difícil de achar, e é importante, quando usar, colocar mais concentrado do que a indicação na embalagem. Isso tem que fazer um teste antes de montar a torta, fazer um pouquinho com alguma parte de gelatina à parte, separado, e ver que a gente coloca num potinho e quanto tempo leva para endurecer, e que quando endurece fica firme, como um pedaço firme. Você consegue pôr num potinho, virar o potinho e sai perfeito e dá para cortar com faca. Com a base de agar-agar, eu achei no mercado, também o mesmo teste, funcionou para mim super bem. Na embalagem, por exemplo, desta marca, não sei se vai ter sempre essa marca, mas qualquer marca que vocês acham, tem que ver a instrução e tentar verificar como funciona. Por exemplo, na marca que eu achei, no mercado, na internet, estava escrito usar 200 ml de água para um saquinho, mas, infelizmente, quando usei, ficou mais molengo, não ficou firme. Então, eu fiz outro pacote com 150 ml, pela orientação que está escrito, esquentar a água e depois colocar, mexer, misturar, e ficou ótimo. Então, para pôr na torta, o que eu fiz? Eu preciso de 300 ml de gelatina. Coloquei 2 pacotes em 300 ml de água, de 90 graus pela orientação, e mexi, misturei bem, coloquei aqui e mexi, e quando estava tudo dissolvendo, eu coloquei na geladeira. Agora, na geladeira, levou uns 10 minutos para chegar ao ponto de colocar na torta. Se colocar na torta muito cedo, leva tempo para endurecer e a gelatina penetra dentro da torta. Se passar do tempo, a gelatina fica feia, parece como uns pedaços porque já endureceu. Então, nos 10 minutos que a gelatina fica na geladeira, nós pegamos uma colher, um fouet pequeno e vamos mexendo dentro. Cada 2 minutos, abre a geladeira, mexe um pouco, fecha, até passar 10 minutos. Porque se não fizer isso, fica mole por dentro e duro o contorno da gelatina, e quando vamos espalhar em cima da torta, não fica bonito. Então, para resumir, como falei, este foi o teste que eu fiz com a gelatina vegetal à base de agar-agar, que eu encontrei agora no mercado. Pode ser que no futuro vão ter outras marcas e outras orientações. A regra é que está em mente, é que tem que fazer um teste para ver quanto tempo leva a endurecer e qual é a firmeza da gelatina. Ela tem que estar firme e que a gente consegue cortar com faca e ela fica bem firminha. Isso vocês fazem antes de fazer a torta, separado. Compram um pacotinho e façam o teste. Então, se escolherem esta gelatina à base de agar-agar, lembrem, tem que ferver a água em 90 graus, colocar 300 ml e não 400 como tem na embalagem, porque a gente quer mais concentrado, e cada 2 minutos mexer na geladeira. Quando passar 10 minutos, com uma colher, a gente espalha devagar, enquanto a gente espalhando, a gelatina vai endurecendo. Hoje vou mostrar para vocês a gelatina à base de carragena, que eu gosto muito de usar, só que é mais difícil de achar. Mas o resultado as duas ficam perfeitas, e a vantagem é que quando a gente corta essa torta, depois de algumas horas que ela esfria na geladeira,
ela fica lisinha, perfeita, com brilho e não tem problema de pôr numa embalagem e levar na casa do amigo, se vocês quiserem levar, e ter medo dela ficar molenga no caminho. Ela sempre fica perfeita uma vez que endurecer. Vou ferver aqui 300 ml de água. Quando ferver, vou acrescentar a gelatina vegetal e mexer. E quando ela esfriar um pouco, vou espalhando devagarzinho em cima dos morangos. A água ferveu, vou colocar a gelatina. Vamos misturar bem, bem, bem. Até dissolver tudo. Depois de alguns segundos de mexer, que está tudo dissolvido, eu desligo, passo para um descanso. Essa gelatina à base de carragena, em 2 minutos esfria e já vou colocar em cima dos morangos. A gelatina está mais espessa. Vamos começar já, porque ela já vai endurecer. Eu estou colocando colher por colher. Assim, ela vai se endurecendo devagar. Tem que colocar assim, delicadamente e devagar, cobrindo todos os morangos, sem derramar para fora da massa. E eu estou colocando com colher para poder deixar o tempo da gelatina se esfriar. Se eu colocar quantidades grandes, ela demora mais tempo para esfriar. Eu cobri todos os morangos com a gelatina e agora a torta vai para a geladeira para endurecer. Daqui a algumas horas a gente desenforma e corta a torta. Pessoal, a torta ficou umas 3 horas na geladeira e agora ela está firme. Podemos desenformar. É só levantar com cuidado. Ainda temos a parte de baixo. E como ela está bem firme, nós só empurramos ela delicadamente. Se quiserem levar para a casa de alguém ou para algum lugar fora de casa, podem comprar essas formas descartáveis. E da mesma maneira que eu vou passar ela para cá, passar para isso e cobrir e levar. Ela não vai ficar mole no caminho, fica perfeita. Mas para guardar, melhor guardar, claro, na geladeira. Então, vamos lá, seguramos no papel manteiga e, com cuidado, empurramos. Levantar um pouco para ela se soltar. Espera aí. E pronto. Com muito cuidado a gente faz isso. Porque a torta é delicada, mas ela endureceu bem. Então, é muito pouco a chance para ela quebrar. E a gelatina não vai mais ficar mole. Ela está firme, vamos cortar e vocês vão ver. Pessoal, vejam bem como está liso o corte da gelatina. E está bem firme. Vou deixar ela, mesmo fora da geladeira, vai continuar assim bonita. Vamos pegar um pedaço e colocar no prato. Vamos provar. Delícia, gente. O morango, um aroma especial. A gelatina tem muito frescor. O creme com toque de baunilha. A combinação perfeita. Maravilhoso. Delícia mesmo. Até aqui por hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações apertando no sininho para não perder nenhum vídeo do canal.
Aproveite para olhar o meu Instagram, que vou postando coisas muito legais que vou ensinando aqui no canal futuramente. Tchau, até o próximo vídeo.